Chegou agora? Rola a iniciativa então. Hoje a gente vai pegar num ponto que dá muito problema nas regras, que é o gasto de pontos de mana, os famosos PMs. O que eu posso fazer, o que eu não posso, quantos eu posso gastar, eu posso torrar tudo de uma vez. Hoje eu vou responder de uma vez por todas. E para poder fazer esse vídeo eu me preparei. E nada melhor que pôr a camiseta do Batman para se preparar, né? Mas além disso, eu assisti ali o vídeo da Casa de Regras, reli o livro, conversei com algumas pessoas me deram algumas dicas, algumas ideias também para a gente poder fazer esse vídeo. Então, fica até o final que eu vou te responder todas as perguntas e todas as dúvidas, beleza? Bom, o que eu tenho para dizer? A primeira pergunta que eu vou responder de vocês é: quantos PMs eu posso gastar em um turno? Bom, depende. Não fique com raiva, não vai já jogando um dislike saindo do vídeo. Pô, vim aqui para ter uma resposta, me fala depende? Sim, depende. Depende um pouquinho de qual é o seu nível. Por quê? Algumas habilidades vão ser limitadas ao seu nível. Como assim, Ale? As habilidades que podem ter melhoria, você tem que ser limitado ao seu nível. Um exemplo que eu vou dar: uma magia que um mago solte, ele pode usar os melhoramentos até o nível que ele tem. Então, por exemplo, se ele for um mago de 8º, ele pode gastar até 8 PMs para soltar essa magia. A mesma coisa ocorre, por exemplo, no golpe pessoal do guerreiro, que você consegue montar ele. Você vai conseguir montar por o que você quer e ele vai ter um determinado custo em PM. E para esse ataque pessoal, você vai ser limitado ao seu nível de guerreiro, não de personagem. Preste atenção nisso. Então, quando você for criar o seu golpe pessoal, então você daí fica limitado nesse ponto. Mas e aí? Se eu for, por exemplo, um guerreiro de 8º nível e eu tiver um golpe pessoal que gaste 8 pontos de mana, então eu só vou poder usar ele, não vou poder usar mais nada? Não, você vai poder usar outras coisas e eu vou explicar como. Você pode usar até todos os seus pontos de mana num único turno, desde que você consiga encaixá-los dentro da regra e ter os poderes necessários para isso. Você vai poder torrar ele num único turno. Mas eu vou te falar que daí você tá usando seus pontos de mana errado, que é o tema do vídeo também. Para a gente poder entender melhor, eu vou ter que explicar rapidamente quais são os tipos de ações que são possíveis no seu turno, para você entender, porque existe alguns pontos dentro do texto. A gente acha que o combo basicamente é matemática, mas ele não é. Ele é uma interpretação de texto. Tem algumas palavras que deixam claro o que você pode ou não pode fazer. Então eu vou tentar explicar, porque cada classe, na verdade, tem os seus pontos ali que teria que ser explicado detalhadamente. Então eu vou pegar algumas como exemplo aí, vocês tentam transferir aí o que eu falei para outra classe. Se não conseguir, manda nos comentários aqui que a gente vai tentar responder todo mundo aí conforme as classes, tá bom? Então, quais são os tipos de ações? A maior ação que você tem de uma rodada, né, de um turno, é a rodada completa, é quando você tem que gastar a rodada inteira para fazer aquela ação. Depois disso, a que é mais lenta após isso é a sua ação de ataque. Tem alguns poderes que até mostram que, por exemplo, a recarga da arma fica mais rápida, então ela passa de ação de ataque para ação de movimento. Então é um sinal que a ação de ataque ela é um pouco mais complexa. Então, por assim dizer, ela levaria um pouquinho mais de tempo que a de movimento. Aí você tem as ações de movimento, que elas são um pouquinho mais rápidas. Você pode fazer algumas ações. Muitas magias está descrito que é uma ação de movimento que você pode fazer, ou mesmo algumas habilidades. Só vou lembrar um porém, tá? Quando eu falar habilidades, lembre-se também dos poderes, é a mesma coisa, tá? Ele só muda. É o poder do arcanista, o poder do bárbaro, o poder do caçador e assim por diante. Ele não deixa de ser uma habilidade, tá bom? E aí a gente tem as ações livres, que você pode fazer quantas você quiser na sua rodada, no seu turno. É uma ação que você realiza, mas são ações extremamente simples. Então, quando a habilidade não está
descrita que usa ou uma ação de ataque ou uma ação de movimento para ser acionada, você pode considerar que ela é uma ação livre. Ou seja, todas as suas habilidades que não tiveram uma descrição, ela é uma ação livre. Então você pode acionar todas elas de uma vez só dentro do seu turno. E aí nós temos as reações, que são ações livres, por assim dizer, que ocorrem fora do seu turno, normalmente no turno de um adversário ou às vezes de um aliado, depende um pouquinho. Precisa ter ocorrer determinada coisa para que você possa acionar. Um exemplo de uma reação é você receber uma magia e fazer um teste de reflexos, de resistência. É uma reação. As reações também podem ser feitas várias no mesmo turno. Por quê? Imagina que você tivesse feito um teste de reação de reflexo e sofresse uma segunda magia. Aí você não poderia fazer um teste de resistência? Então você pode fazer quantas reações você quiser dentro do turno, né? Desde que tenha a situação que é necessária para isso. Ficou claro como que funciona? Então tá bom. Então vocês sempre vão prestar atenção nisso daí que eu acabei de falar. Como que você consegue ativar a sua habilidade? Quanto tempo você leva para ativar? Aí uma outra dúvida que surge muito no pessoal, principalmente nos combeiros, né? Ou nos magos também, no pessoal que quer sua melhoria de magia e tudo mais. Os redutores e os que aumentam o custo de PM entra no limite? Por exemplo, você tem igual o pessoal que tem um redutor, que tem um menos 2 PMs. Você pode então, sendo um guerreiro de 8º nível, fazer um ataque especial que gasta 10 PMs e aí com a redução cair para 8? Não pode. Redutores e os que aumentam o número de PMs gastos, porque tem algumas coisas que podem fazer aumentar isso, tá? Não entra no seu limite. Então o seu golpe pessoal como guerreiro de 8º nível tem que gastar no máximo 8 PMs. Se você tiver algum redutor, alguma coisa que faz com que você gaste menos, ele vai descontar na hora que você gasta, no momento que você usar. Então você acionou o seu poder, seriam 8 pontos de mana que você pagaria, você paga 6, por exemplo, se você tiver um menos 2. E lembrando que toda habilidade que você for usar, você tem que gastar os pontos de mana antes de rolar o dado. Então, independente de você acertar ou não, você tem que estar pagando esses pontos de mana. Ficou claro a parte de limite? Porque quando for aumentar o seu limite, ele vai falar aumenta o seu limite, tá? Como é o caso de alguns poderes, de um poder mágico, de magia ilimitada. Ele aumenta o que você pode fazer. Ainda tem alguns pontinhos ainda que eu tenho certeza que o pessoal ainda não esclarecia aqui pro pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui de um guerreiro, tá? De 8º nível, que ele tem o estilo de 2 armas, ambidestria, ataque especial, um ataque pessoal que gasta 5 pontos de mana e ele já vai ter recebido o poder ataque extra. Então é aquele famoso combo, que o pessoal tem 2 armas, dá 2 ataques com a arma. Ok, perfeito, ele vai dar os 2 ataques. Você tem o ataque extra, não é uma ação de ataque extra, percebe isso? Quando você tem um ataque extra, você não tem direito a usar a sua segunda arma, você só tem direito a usar uma das armas, porque não é uma ação. Você tem, quando tem o estilo de 2 armas, está escrito uma ação de ataque, você pode usar as 2 armas. Se tiver dúvida, confere lá nos vídeos que a gente explicou sobre os poderes de combate. Então, o que você poderia fazer? Você poderia usar as suas 2 armas e acionar o seu ataque especial, que você poderia gastar 2 pontos de mana e ter mais 8 de ataque, de dano, dividir 4 e 4, você decide como faz aí a divisão. O importante é quantos pontos de mana eu estou gastando. Estou gastando 2. Quando eu acionei essa habilidade não pode passar de 8 pontos. Usei ela, 2 pontos. Beleza, tá dentro do meu limite. Segue para ele. Mas eu quero usar meu ataque especial no meu primeiro ataque. Acionei 5 pontos. Pus ele lá junto com o ataque especial. Seja lá o que ele faça, não importa. São mais 5 pontos. Ele também não pode passar do limite de 8. Mas eu não somo ele com o ataque especial. Não são 7 pontos que eu já gastei. Você poderia, por exemplo, na sua segunda arma,
também acionar o seu ataque especial. Você precisa acionar para as duas armas, tá? Você não pode acionar uma vez e ela já vale para as duas. Você tem que gastar de novo mais 2 pontos de mana. Então veja que eu já teria passado do meu limite de 8. Eu já estaria gastando 9 pontos. Mas eu posso fazer isso por quê? Porque é a habilidade que não pode passar. Então vamos seguir. Eu acionei e gastei também ataque pessoal na minha segunda arma, mais 5 pontos. Tô torrando meus pontos de mana, já gastei 14 pontos de mana aí num único turno. E aí eu resolvi que eu quero fazer meu ataque extra. Vou gastar mais 2 pontos de mana. Também tá dentro, é uma habilidade que eu tô gastando o mínimo. Quando você gasta o mínimo, você pode usar 2 pontos de mana, nem entraria na conta, mas vamos pôr aí. E aí eu quero acionar ataque especial e o meu ataque pessoal nesse ataque extra. Eu posso, porque o poder diz que é quando eu ataco que eu posso estar acionando. Então eu posso acionar no meu terceiro turno. Quantos pontos eu gastei num único turno? 21 com mais 2, 23 pontos de mana num único turno. Posso gastar. Porque em nenhum momento eu quebrei o limite por habilidade. Tudo isso que eu tô falando não é interpretação minha da regra, tá? Eu assisti o vídeo lá da Casa das Regras e eles falam exatamente isso. E aí eu fui conferir no livro e o livro diz a mesma coisa com essas palavras. Então não tem house rule, não é invenção da minha cabeça, minha interpretação. Quando for minha interpretação eu falo, todo mundo sabe disso aqui. Então eu peguei a regra e procurei explicar mais fácil para vocês. Espero que tenha ficado mais claro que você pode usar mais poderes. Agora eu vou chegar no ponto que a gente fala que está usando errado os pontos de mana. Por que eu estou falando que está errado? O pessoal está preocupado em usar pontos de mana para dar vários danos. Eu vou dar 90 de dano, 120 de dano. Eu mesmo fiz combo ali, apesar que eu não gastei muitos pontos de mana, que deu 166. Quem não viu o vídeo vai lá dar uma olhadinha. Do atirador, né, do sniper. A gente tem essa ideia de vou fazer o maior combo possível, tal. O mestre não vai conseguir driblar isso, eu vou acabar com a aventura, vou ser a grande estrela muitas vezes, tal. Só que tem como o mestre quebrar isso muito fácil, principalmente se consumir muito ponto de mana. Por quê? Você vai usar ele uma única vez, talvez. Se o mestre colocar mais de um encontro e você já gastou, você provavelmente já vai estar zerado de pontos de mana. Ou vai estar muito próximo disso. E aí você não consegue acionar outros poderes. E aí você não consegue acionar outros poderes seus. Procure fazer o combo. O combo é aquele ataque que você no videogame usava na sequência e dava mais dano, certo? Se você pegar um Mortal Kombat, você dava soco, tal, gancho, beleza. Eu colocaria isso como um ataque especial final, assim, algo que você teria que usar naquele momento mesmo de desespero, que você vai ou racha, por assim dizer. Por quê? Você pode ser enganado pelo próprio mestre. Já pensou, o mestre coloca lá, você acha que você está enfrentando o boss e é uma ilusão? Você já logo de cara, iniciativa, ganhei, já gastei 90 bônus, 90 de dano. Mas beleza, sumiu ali, era uma ilusão. Trolei! E você faz o que daí sem ponto nenhum? Ou vamos colocar que você coloque um período extenso de campanha, de viagem, com vários combates. Se você torrar logo na primeira, pode ser que depois você não tenha. Por quê? Porque a recuperação do ponto de mana é lenta no Tormenta. Esse é o ponto fraco, né, por assim dizer. Você tem que saber dosar o quanto você vai gastar dos seus pontos, porque a recuperação é lenta, bem lenta. Se você não tiver num lugar bom, você recupera metade do seu nível. Isso pode significar, por exemplo, se você for um guerreiro de 8º, você recupera 4 pontos de mana. Eu torrei 23 num único ataque. Eu vou demorar vários dias para recuperar aquilo. Demorar mais de 5 dias para recuperar aquilo, por exemplo, se eu não estiver num lugar onde eu posso recuperar rápido. E mesmo que eu esteja num lugar bom, eu vou recuperar o meu nível. No caso, 8 pontos de mana. Ainda vou levar alguns dias para terminar de recuperar. Então, assim, pense que a aventura, muitas vezes, você não vai ter essa chance. E aí você vai ficar ali com 3, 4, 5 pontos de mana, vai ter que ficar segurando, porque você torrou num único ataque. Então tente fazer um combo legal, que não torre de repente tanto. É melhor às vezes um combo que dê 50 de dano, mas você consiga fazer ele várias vezes e consiga recuperar os pontos de mana mais rápido.
você gaste 4, 5 pontos aí, de 40, 50 de dano, mas que você possa usar ele várias vezes. Porque pensa bem, um combinho aí que você use, aí um ataque especial seu, que você bole aí, que você gaste 5 pontos de mana e dá 50 de dano, mas você consegue usar 4 vezes, você deu 200 de dano. Se você tiver um combo que gasta tudo seus pontos e você dá 120, você deu menos. 150, você deu menos. Entendeu? Então pense nisso, tá? Quando você for montar também, pra você não ficar... Primeiro de tudo porque o combo não funciona toda vez, né? Então vai ter situações que vocês vão precisar de outras habilidades suas e de repente você não vai ter ponto de mana para acionar. Tome bastante cuidado, porque o mestre pode restringir também o acesso à poção. O pessoal vai falar, não, eu compro um monte de poção, vou carregando, tudo bem, mas ele pode chegar uma hora e restringir. Não, você não tá achando, você tá num lugar onde não tem para vender. Pode acontecer, você pode estar numa vila pequena, você pode estar no meio dos ermos, você pode estar dentro de uma caverna, entendeu? Pode estar no meio do oceano, você não sabe onde você vai estar. Então pense nisso, por isso que eu falo que a gente usa os pontos de mana errado, às vezes torra direto. Se você não torra ele direto e já pensava do jeito que eu tô falando aqui, pô, legal, bacana. Manda aqui nos comentários, galera, como que você tem usado seus pontos de mana pra gente. E a galera que ficou até aqui e não é inscrita, se inscreve no canal, dá aquela força, deixa aquele like pra nós, que a gente tá adorando também ver a galera aí comentando, estão trocando várias ideias, tá um ambiente bem legal ali nos nossos comentários dos vídeos, onde o pessoal tá um ajudando o outro. E é para isso o canal, é para trazer ideias, beleza? Então, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!